Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, eu sou Vanessa Merlin e você está no canal Orquidicas. Sejam todos bem-vindos. Então vamos continuar aqui o nosso assunto sobre orquidários em locais abertos, ok? Então nós já falamos de como a diferença, né, de utilização de material, e agora eu acho importante a gente falar sobre o clima, sobre deixar ou não o seu orquidário aberto, quer dizer, sem nenhuma cobertura. O que acontece? Eu vou dar como exemplo aqui a minha região. Eu moro no interior de São Paulo, na cidade de São Roque, ok? Apesar de eu estar no interior e de aqui já ser uma região de mata, com muita natureza, bem legal, nós estamos muito próximos de São Paulo. Então, o que acontece? Se de carro você chega em São Paulo em cerca de 20 a 25 minutos, você imagina que uma nuvem de chuva que recebeu toda aquela poluição de São Paulo também chega aqui muito rápido. Eu acredito que em 10 minutos uma nuvem de chuva chegue aqui. Então aqui na nossa região, apesar de a gente já estar no interior, essa chuva ainda é considerada um tanto quanto ácida, porque ela carrega com ela muita impureza, muita poluição de São Paulo. Esse é um dos motivos de por que eu não deixo as minhas plantas na chuva. A água de chuva, ela é muito boa para a planta quando você mora numa região realmente livre de poluição. Ela tem uma série de nutrientes que faz bem para as plantas, mas você tem que ter certeza que a chuva da sua região é boa, que não é uma chuva ácida. Então, aqui em São Roque, nós ainda estamos muito perto de São Paulo e essa chuva não é uma chuva boa. Por isso que todas as minhas plantas estão embaixo do coberto, ok? Segundo ponto, que nós já comentamos sobre isso. Se você deixa o seu orquidário totalmente aberto, você tem que decidir se cada planta que florescer, você vai deixar ali e você vai ter no máximo uma semana de floração, porque vai chover em cima e você vai perder mais rapidamente essa flor. Se você vai correr o risco de ficar perdendo o broto, porque pode ter chovido o dia inteiro, quer dizer, você não está em casa, ficou acúmulo de água no broto e você perdeu esse broto também, ok? Ou se você, cada vez que uma planta sua estiver florindo ou que estiver com brotos, você tem tempo para ficar olhando aquilo e retirando aquela planta dali, colocando talvez num cantinho que você tenha feito uma pequena cobertura, tá? Por exemplo, se você morar no sul do Brasil, que é muito frio, você tem até um verão legal lá, mas no inverno as temperaturas tendem a ser negativas, ok? Imagina a chuva nessa época, em seguida o frio, tudo isso sobre as suas plantas. Provavelmente essas plantas vão congelar. Então, geralmente, se você vai para o sul do Brasil, você encontra orquidários em locais abertos, mas sempre cobertos com plástico. Inclusive com plástico na lateral, porque quando chega o inverno, o pessoal tem que abaixar esse plástico, porque o frio é tão alto, é tão intenso, que o vento que vem pela lateral também queimam as plantas, ok? Agora, se você mora no Nordeste do Brasil, geralmente as pessoas só têm orquidários cobertos com sombrite, ok? E a chuva também, por ser mais rara, não incomoda tanto a eles, até ajuda na questão da economia da água, porque enquanto alguém que mora no sul, no inverno, faz uma rega a cada uma semana, quem mora, mesmo o inverno do Nordeste e do Norte, é extremamente quente. O inverno deles lá, eles chamam de inverno só porque chove. Então, no Nordeste, as pessoas chegam a regar suas plantas até 3 vezes ao dia. Por quê? Porque a incidência do sol lá é muito maior, quer dizer, é uma diferença muito grande entre uma localidade ou outra, tá? Então, como nós já falamos desde o começo, você tem que ter analisado o clima, qual que é a situação que você tem onde você vai fazer esse orquidário. Então, fazer um orquidário coberto com plástico te dá o sossego de você não ter que se preocupar com a chuva, certo? Mas se você não mora numa região muito fria, cobre o seu orquidário com plástico, certo? E você deixa a lateral aberta só com sombrite. Por quê? Se você... Um orquidário particular, na minha opinião, a gente tem que pensar no pé direito dele também.
Eu acho que mesmo o nosso caseiro, o ideal seria que ele tivesse entre 2,5 metros e 3 de altura. Porque imagina você pega, você faz um quadrado, aí você cobre com plástico, aí você fecha com plástico, aí você molha, ok? E aí esquenta, quer dizer, em vez de ser uma estufa, virou um forno, certo? E você também vai ter problema com as plantas. Então, acho que um orquidário coberto com plástico na parte de cima e aberto só com sombrite na lateral, porque você pode ter um sol que venha na lateral do seu orquidário e queime suas plantas também, ok? Mas aí você tem a ventilação. E no caso de regiões frias, deixe o plástico lá na sua lateral enrolado. Quando chega no inverno, você abaixa esse plástico para que você não tenha problema com o vento frio, que também é o caso aqui da minha região. Aqui fica muito frio no inverno. Tá? Então, se nós analisarmos o clima, é aí que a gente pode tomar a decisão de que se nós vamos cobrir ou não esse orquidário. Se esse orquidário vai ter apenas sombrite, porque o sol a gente tem que filtrar de qualquer maneira, independente da região que você esteja, certo? Mas se você vai cobri-lo com plástico, se você vai cobri-lo com telha, não esquecendo que plástico também estraga mais rápido e o custo também fica alto, ou se você vai deixar ele aberto só com sombrite. Eu acho que isso é uma questão de opinião. Tem um monte de gente que deixa a chuva cair nas suas orquídeas e estão extremamente satisfeitas, tá? Conforme a sua região. E tem gente que deixa as plantas na chuva e reclama que a planta apodreceu, que perdeu a floração, que perdeu o botão. Então, que tempo você tem? Qual que é a sua disponibilidade para estar cuidando desse orquidário? O que você considera melhor? Eu acho que ponderando esses pontos e com isso tudo que a gente já conversou, você vai conseguir decidir exatamente qual o tipo de construção você vai fazer para o seu orquidário em local aberto, ok? Então tá ótimo, aguardo aí as sugestões de vocês e os comentários, isso é muito importante, porque com isso eu posso inclusive falar nos vídeos, tá? E falar das opiniões e o que acontece com os cultivos, ok? Tchauzinho, até o próximo vídeo.